Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. O Senhor Jesus disse uma vez que quando fosse levantado da terra, atrairia todos a si. João capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isso realmente tem acontecido. Muitos hoje em dia têm seguido ao Senhor Jesus, mas nem todos o fazem com a pureza de coração ou para cumprir a sua vontade. Não fazem. As pessoas querem ir para a igreja por outros motivos. Há pessoas que seguem a Jesus buscando seus próprios interesses. Podemos até dizer, na sua maioria, por interesses materiais e coisas relacionadas apenas com esta vida e não com a vida eterna. Outros buscam seguir Jesus na tentativa de enganar a si mesmos e as suas consciências pesadas pelo sentimento de culpa por causa de suas maldades. Não é assim que acontece? Vamos ver um exemplo na Bíblia. Uma vez, um escriba se aproximou de Jesus, dizendo: aonde quer que fores, te seguirei. Está cheio de pessoas falando isso para Jesus, da boca para fora, como se Jesus não conhecesse o coração de cada pessoa. Agora, ouçam a resposta de Jesus para esse escriba. Mateus capítulo 8, versículo 20. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus aqui dá uma lição a esse escriba. Jesus já sabia qual era a intenção do coração desse homem. Ele não estava se aproximando porque realmente queria seguir Jesus, e sim por status, por fama. Esse homem era um daqueles que Jesus vivia chamando de hipócrita. Esse escriba, percebendo que Jesus levava multidões a o ouvir, resolve se aproximar de Jesus, dizendo que queria segui-lo. Mas, na verdade, ele estava querendo outra coisa. Ele queria fama. Só que Jesus disse: quem o poderia seguir? Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Provavelmente, ao fim de uma tarde, depois de ter trabalhado muito, o Senhor estava fisicamente exausto. Ao seu redor se encontrava uma grande multidão, na qual existiam pessoas que o amavam, pessoas também que o odiavam, e também pessoas que estavam apenas querendo se aproveitar deste manso e influente profeta de Nazaré. Muitos ali estavam ali somente por interesse. Jesus era conhecido, o povo o reconhecia a sua autoridade de tal maneira que até os poderosos o identificavam. Ele era adorado e servido por muitos. Mas também estavam ali os escribas, os fariseus. Eram homens com um bom nível de estudos, profundos conhecedores da lei dos judeus. Muitos deles possuíam fama, carreira e até um futuro certamente promissor. Diante do Senhor aparece um desses escribas que, como tal, via em Jesus, profeta reconhecido, uma chance para avançar em sua profissão. Jesus possuía aquilo que ele queria: fama, prestígio, poder. Ele era requisitado pelas multidões. Os necessitados esperavam nele, os cegos e leprosos clamavam por ele e até mesmo os respeitados centuriões a ele se sujeitavam. Nesse momento, provavelmente, pensou o escriba: preciso apenas dar uma marcante demonstração da minha fé para esse homem. Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei, foi o que ele falou. E Jesus mansamente responde: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, em outras palavras, estava dizendo para ele: impressiona-te com toda essa multidão? Saiba que não tenho sequer lugar para descansar, no sentido de não parar de trabalhar. Era nesse sentido que Jesus estava falando. Ele ali estava mostrando que aquele que quer o seguir não pode seguir para ter fama
ou prestígio, e sim porque quer realmente fazer a obra dele, sem se preocupar com o descanso e com as coisas do mundo. Após o Senhor Jesus ter falado isso para o escriba, ele simplesmente desaparece. Não há mais relatos na Bíblia que fala sobre esse homem. Não há. O que podemos aproveitar até aqui desta mensagem é que não devemos nos aproximar do Senhor por acharmos que teremos bons resultados, ou seja, não devemos fazer com que o Senhor seja um meio ou um instrumento para conseguir algo maior, mas devemos nos aproximar dele pelo simples fato: ele merece, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Agora vamos aprender mais um pouquinho sobre o que Jesus falou para o escriba. Vamos falar das raposas. As raposas são animais que têm hábitos noturnos e são carnívoros. Elas só se sentem à vontade no escuro, por isso caçam à noite e preferem carne fresca. Quando chega o dia, elas correm da luz do sol e se refugiam no seu covil. Existem pessoas que dizem que seguem a Jesus, mas na verdade fogem da luz, estão na escuridão. Elas se sentem mais à vontade no mundo onde há escuridão e carne. Não obedecem ao Senhor, rejeitam as coisas do Espírito Santo e só usam a igreja como esconderijo para amenizar o peso das suas consciências e cumprir uma obrigação. Essa pessoa é uma religiosa. Somente isso, religiosa. Jesus também falou das aves do céu. Ele disse: as aves do céu têm ninhos. As aves não moram nos seus ninhos. Elas constroem para cumprir um objetivo e um instinto, que é a procriação. E o que elas fazem depois? Elas abandonam e voam para o mundo, que é a sua verdadeira casa. Muitos têm agido da mesma forma que as aves em matéria de seguir Jesus. Quando surge uma grande necessidade, um problema sério de saúde, uma situação de desemprego, um desajuste no lar, na vida sentimental, ou quando buscam uma bênção de prosperidade material, logo passam a frequentar fervorosamente a igreja. A igreja é o ponto principal da vida dela, esperando que o Senhor olhe para o seu esforço em segui-lo e o atenda na sua necessidade ou resolva o seu problema. Quando o Senhor, pela sua misericórdia, dá o alívio e o socorro, logo essas pessoas desaparecem, batendo as asas de volta para o mundo. O Senhor tem chamado a muitos para segui-lo, mas muitos têm respondido dizendo que precisam primeiro colocar a sua vida no lugar. Não é assim que acontece? Ou ainda não chegou a minha hora? Jesus chama, mas as pessoas sempre têm uma desculpa. As pessoas acham que precisam primeiro melhorar suas vidas, tornando-se pessoas melhores, estabelecendo sua própria justiça, livrando-se das coisas que lhes prendem ao mundo, para depois seguir ao Senhor Jesus. Muitos pensam dessa forma. A pessoa que pensa desta forma nunca se achegará ao Senhor, pois ninguém consegue mudar a sua vida sozinho, não consegue, não adianta, a não ser pela operação do Espírito Santo em seu coração. Quem nos transforma é o Espírito de Deus. Outra coisa é a influência da família, que às vezes se torna um problema na vida de muitos que são chamados para o caminho do Senhor. Muitos não conseguem fazer nada sem levar em conta a opinião do pai, da mãe, do esposo, da esposa e de seus parentes em geral. Aquilo que os de casa vão pensar ou dizer. Isso tem sido uma barreira na vida de muitos que são convidados para seguir ao Senhor e servi-lo, e a sua preferência em agradar mais aos parentes do que ao Senhor tem impedido muitas pessoas de alcançar a salvação. Jesus disse que quem amar pai, mãe, filhos e filhas mais do que a mim não é digno de mim. Ele falou isso. Seguir Jesus é negar a si mesmo, sua razão, sua vontade própria e até seus sentimentos. Aquele que lançar mão do arado não pode mais olhar para trás, pois seu maior interesse e objetivo deve ser a obra do Senhor. Ela tem que ser realizada com retidão e diligência. Seguir a Jesus e andar nas suas pisadas é buscar tão somente a sua vontade, é obedecer a sua palavra e a sua revelação. Preste atenção nesse versículo agora. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou: ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti.
que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Jesus não pede muito para aqueles que o querem servir, pede apenas que sejam humildes e pratiquem a justiça. Se você quer seguir Jesus, deixe as coisas do mundo de lado e comece a olhar para as coisas de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esse entendimento. Tem muitas pessoas que querem até te servir, mas estão servindo do jeito delas, não do jeito do Senhor. Tem muitas pessoas que precisam aprender a negar-se a si mesmo e depois poder segui-lo. Pessoas que querem fazer a obra, mas estão fazendo a obra da forma errada. Pai, ensina-nos todos os dias, mostra-nos como fazer a tua obra, porque somos falhos, somos dependentes, e se deixarmos, estamos fazendo a nossa vontade, não a tua. E muitas vezes o homem está fazendo a obra para ele e não para o Senhor. E precisamos fazer a obra para o Senhor. A obra não é para o homem. Precisamos entender que o Senhor é aquele que manda na igreja, na nossa casa, na nossa família, e te damos liberdade para isso, Senhor. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, o Senhor opera, o Senhor trabalha e o Senhor mostra. Pai, te damos liberdade para que o Senhor venha em nossas vidas atuando e faça o que quiser de nós. Te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem, e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que querem e precisam seguir ao Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.